Olá, queridos amigos, estudantes, alunos, seguidores. Estamos aqui nessa manhã de domingo para conversar com uma das intelectuais que eu conheço, que quero agradecer desde já o ter aceitado o convite. Muito obrigado, viu, professora Josenilda? Nada, Hugo. E dizer a vocês que curtam essa conversa, esse bate-papo, que a gente vai falar muito sobre atualidade. Então, fica aí com vocês curtindo esse bate-papo e dizer, caso apareça alguma dúvida, surja alguma pergunta, façam perguntas aqui no nosso comentário, que depois responderemos com o nosso tempo cabível, tá bom? Muita paz a todos. E professor Josenilda, como vai a senhora? Bom dia. Bom dia, vou muito bem, obrigado. Eu quero só agradecer as palavras generosas, né? O intelectual, é generosidade sua, né? Eu me defino como uma professora que gosta de política, professora de história, e gosta de política, e que vê política como algo muito importante, né? Vê a história como um alicerce para a estruturação da sociedade. Quem não conhece sua história, né? Tem uma frase até famosa, está condenada a repeti-la, e política ela está envolvida em absolutamente tudo. Então, pensar enquanto cidadã, e essa é a condição que me coloco, sobre a condição que a gente está passando, sobre a situação do mundo, sobre a situação assim sui generis, ou seja, tão única que a gente está vivendo nesse momento, questão de pandemia, se reinventando, né? Nós estamos reinventando o nosso fazer social. É muito importante essa reflexão. Então, todos nós precisamos pensar sobre o momento histórico único, né, que estamos vivenciando. Tá certo, isso, professor. Muito obrigado. E já queria dar início para que as pessoas que estão lhe ouvindo possam conhecê-la um pouco mais. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua formação e da sua vida profissional. Eu sou professora de história. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me via há 20 anos atrás. Eu não me vejo longe da educação. Embora nesse momento um pouco afastada da sala de aula, é assim que eu me defino, é assim que eu me vejo como professora de história. Me formei em 2005 pela Universidade de Pernambuco, no Núcleo Nazaré da Mata. Sou especialista em ensino de história, né? Estou há 12 anos, sou professora da Rede Estadual de Pernambuco, há 13 anos. No momento, estou fazendo parte de uma equipe gestora, mas ainda com muitas saudades do fazer, né, da sala de aula, do contato mais direto dentro da sala de aula com os alunos. No momento, eu sou educadora de apoio da Escola Marcílio Albuquerque. Que fica aqui na cidade de Jaboatão, Cavaleiro. Que fica em Cavaleiro, é uma escola de grande porte, muito conhecida na região. E, assim, ser professora, estar na educação, é algo natural para quem um dia, muito jovem, pensou, certo? Pensou eu acho que todo professor de história, em algum momento da vida, e você sabe o que eu estou dizendo, ele pensa em contribuir para mudar o mundo. E aí, toda vez que a gente pensa em contribuir para mudar o mundo, é engraçado que a gente pensa em grandes heróis, em grandes personagens. No entanto, o professor, dentro do seu fazer pedagógico, ele é uma formiguinha, mas ele é um operário, né, no sentido, para fazer uma analogia com a formiga, ele é um operário mais mas de suma importância para a gente fazer essa mudança social, que a gente precisa tanto, que a gente necessita tanto para ter um mundo melhor. Então, em vez de um grande herói, eu me transformei numa professora. E aí me juntei a esse exército de gente que pensa a educação como agente de transformação. Né? O professor de história, não desmerecendo todas as outras disciplinas, muito pelo contrário, mas ele é aquele que dá um pouco de norte, é aquele que joga a luz, é aquele que se sente mais à vontade, não que os outros não se sintam, mas faz parte do fazer pedagógico dele, de falar das coisas da cidadania. Então, nesse momento,
que a gente está vivendo, isso é muito importante. E a paixão por educação, ela é algo que nasce. Eu acho que tem pessoas que nascem com uma inclinação, elas nascem com algo dentro dela, e o professor é exatamente essa pessoa que nasce com o desejo de estar no meio da juventude e de contribuir para a mudança e para a melhoria desta mesma juventude. É É isso isso aí, aí. professor. Obrigado, professor. Obrigado. A senhora falou um ponto muito importante desse caminho para os jovens, etc. A senhora sente falta de conversas mais sobre política nas escolas? Ou que isso não seria interessante, porque poderia acarretar em discórdias e etc. Olha, veja só, não se muda nem se compreende o mundo sem um pouquinho de tensão, de tensionamento, né? As ideologias, elas existem e elas precisam estar sendo debatidas, e elas precisam ser debatidas não na esfera do achismo ou do ódio ou da polarização pela polarização. Ela precisa ser e precisa ser compreendida, certo, como algo importante, certo, que tem que ser sempre levado em consideração. Então, é preciso pensar, é preciso, e a juventude ela necessita nesse momento. Agora, muitas vezes não é estimulado, muitas vezes não é estimulado da maneira correta. Por isso o papel da escola, certo? Muitas vezes nós estamos na era da informação, mas muitas vezes a informação ela desinforma. E precisa o aluno, quando ele está numa rede social, às vezes ele é colocado, exposto a ele um conhecimento que muitas vezes pode ser passivo de manipulação. Então, aí entra o papel do professor. O professor é um guia, e a gente precisa exercer essa função. A juventude precisa pensar o seu papel no mundo, e isso só se faz dentro de certas bases e dentro do conhecimento que a escola pode ofertar. A escola ela é chão e ela é norte. E a gente sente muita falta, muitas vezes, disso. Porque quando se fala de política, as pessoas acham que é política partidária. E perguntam, a senhora é de um lado ou do outro? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, e começa o destilar do ódio e se afasta da reflexão profunda. A escola, ela está para mostrar o conhecimento e guiar para longe das paixões. Então, eu acho que confundem muito política com política partidária. Não que essa não seja importante, mas a política vai para além da partidária. E é isso que a juventude precisa compreender. Precisa compreender que política está envolvida em tudo. Já tem um filósofo que tinha esse pensamento. A política está envolvida no preço de tudo. Política internacional, a política de preços, tudo está envolvido. Você acha que você está longe da política, você nunca esteve tão errado, porque ela influencia no preço da passagem do ônibus, ela influencia no preço do bife que está no teu prato, tudo tem por trás um movimento, uma intenção, uma ideologia, uma visão de mundo. E essa é a matéria básica da política, por isso que é importante. E a juventude se afastou algumas vezes porque foi expulsa por um discurso vazio de ódio. Então, ela não quer se envolver, porque foi explicado para ela errado. Foi explicado para ela uma faceta da política, mas a política é muito maior, certo? Foi para ela só visualiza como partidária, ela vê briga, confusão, ela quer se afastar. Não, filho. A política é maior e ela precisa ser compreendida como algo maior que nunca vai sair da sua vida. A forma de você ter 17, 18, 19 anos e não conseguir um emprego, porque não tem experiência, e você chegar aos 50 e não conseguir um emprego porque tem muita experiência, e aí vão querer uma mão de obra mais barata, envolve sim política de Estado, política de como a economia é girada, né? Então, precisa ter essa visão. Não é fácil ser cidadão, mas é mais difícil ser um cidadão relapso. Por que é difícil? Porque se você negligencia, outras pessoas vão tomar teu espaço de reflexão, de agente na sociedade, de cidadão, e vão decidir por você.
Aí eu gosto muito da analogia do passageiro. Nós precisamos ser cidadão, e o cidadão ele está no controle das coisas, dentro do espaço democrático, porque ele pode opinar. A gente tem que ser o motorista e não o passageiro. Quando você não se envolve, te levam para onde você quiser. É um passageiro que não sabe o destino. Então é isso. É, é verdade mesmo. Eu vou até colocar aqui uma notícia aqui na tela do ministro da Educação, que disse uma frase muito infeliz. Ele disse o seguinte, que a universidade é para poucos. Eu já acho que já é para poucos. Eu já acho, atualmente já é para poucos, mas ele acha que está muito. E eu refleti, se fosse para muitos, ou se estivesse muitos na universidade, muitos daqueles políticos não estariam ali. Porque parece que é um desejo cabal de termos uma população ignorante em relação à política, ignorante na reflexão. Não sei se você viu isso que o ministro falou. Pois é, a universidade, você pega os índices de outros países, se você pegar as 5 maiores economias do mundo e for refletir sobre os índices, né, da educacional, a percentagem de pessoas que estão na universidade é infinitamente maior do que a do Brasil. Então você já começa a observar um padrão, entendeu? Então, quando você estabelece esse padrão, você percebe que nações bem-sucedidas, ricas, é, monetariamente falando, ricas falando em dinheiro, as nações mais ricas falando em PIB, elas têm uma educação consolidada e um ensino universitário com muita gente, uma ampla camada da população dentro da universidade. Então, quando você diz essa frase, isso é minha, eu respeito as opiniões em contato, mas você diz assim, a universidade é para poucos, eu traduzo quando um governo diz isso, porque o ministro ele representa a ideia de um governo. Quando o governo diz isso, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não quer pobres, não quer a massa na universidade. Isso é a minha opinião. Isso é uma estrutura de governo, uma imagem, uma visão de mundo muito equivocada. Porque você vai olhar para os maiores PIBs do mundo e você tem uma gama muito grande na universidade. Não desmerecendo o ensino técnico, porque alguém tem que fazer e é tão digno quanto, mas você não pode já estar barrando aqueles que querem, porque a educação ela é universal, ela tem que ser popularizada, ela tem que ser colocada para a população. A ideia é que não se termina o estudo nunca. Então, antigamente, eu sou de uma geração, não vou aqui dar detalhes de idade, mas eu sou de uma geração que se dizia assim, terminei. Aí você perguntava, terminou o quê? Não, terminei meus estudos. Era se referindo ao segundo grau. Existe uma gama de possibilidades para além do segundo grau. Entendeu? Então, você tem a universidade como uma janela para o mundo. Eu acredito piamente que existe um mundo que a gente não consegue visualizar todas as suas possibilidades. E só existe uma forma de você enxergar esse mundo, é através da educação. A educação universitária é uma possibilidade de você ampliar sua visão, ver as coisas com mais clareza, compreender o mundo acima de onde você está e ver. É como se você subisse num alto de uma árvore e conseguisse contemplar o mundo de uma forma maior. E isso é que falta para as pessoas, essa compreensão. E falta também na juventude uma coisa que é muito interessante, sonho. Você pergunta, e isso eu já observo há mais de uma década, qual é seu sonho? Porque essa pergunta que parece boba, não é, porque sonho também é projeto de vida, certo? Qual é seu sonho? Parece uma pergunta romântica, boba, tipo sessão da tarde, eu tenho um sonho. Não, sonho é projeto de vida.
Você diz sonho para ficar mais fácil da pessoa entender, mas quando eu pergunto para um aluno qual é seu sonho, eu estou querendo perguntar para ele qual é o projeto que ele tem. Aí ele diz, não sei, professora. Outros tiram onda, dizem alguma coisa, algum impropério. Meu sonho é entrar no crime brincando, obviamente. Por quê? Porque não leva a sério esse planejamento. Então, quando um dirigente, um ministro diz que é, tem que, de alguma maneira, ele quis dizer que precisa restringir o acesso à universidade, ele está dizendo que o sonho que passa pela universidade não é importante. E aí, a função da escola, do professor, da sociedade é dizer não, qual é seu sonho? Porque muitas vezes o aluno, principalmente aquele que vem de um extrato social mais desfavorecido, ele precisa que alguém diga, olha, o caminho é aqui, você precisa ir por aqui, você pode. Né? E eu quero dizer para os jovens de 17 anos, 18, possam estar me ouvindo, que estão fazendo ou pretendem fazer o Enem ou algum meio de chegar na universidade, que não desistam, que existe um caminho. Não escutem aqueles que dizem não para o seu sonho, para o seu projeto de vida. Se ele passa pela universidade, não escutem quem diga que tem muita gente, tem pouca gente, certo? Tem pouca gente, ainda nós precisamos trilhar e entender que a universidade vem para ajudar. Qual é o medo da universidade que tem certos projetos de poder? Qual é o medo? Nós precisamos, o nosso país ele tem déficit de mão de obra qualificada, pelo menos é o que eu sempre escuto dizer. Então, como é que você vai ter mão de obra qualificada sem investir num cursos técnicos de qualidade? Né? Não é um curso técnico só com esse não, mas um curso técnico de qualidade. E na universidade de qualidade, uma ampliação da universidade gratuita. Então, ela precisa ser gratuita e de boa qualidade. Então, é preciso trilhar esse caminho, dizer para a juventude que a universidade ela é a estrada para o sonho de muitos e para a condição de vida melhor. Na verdade, não é só a universidade, é o estudar. Você está no curso técnico e quer se especializar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, estudando sempre, sendo um profissional melhor, muito bom. Se você quer estar na universidade, estudar sempre, ser sempre um profissional melhor, contribuir para a sociedade, melhor. Muito bom. Os dois caminhos estão corretos, porque os dois caminhos passam pela educação. Não existe nada mais revolucionário e um povo mais perigoso para um governante que não quer o progresso do seu povo do que um povo instruído. De alguém que estuda, que tem projeto. Não só projeto de vida, mas projeto mais ousado ainda, que é projeto de cidadania, projeto de pátria. Que a gente não tem, a juventude não pensa nisso. Para onde é que eu quero que meu país chegue? O que eu posso fazer para que ele chegue? Então, é essa a minha visão. E eu quero terminar aqui esse pensamento falando da educação, que sem educação não existe projeto de nação. Então, quando alguém diz, tem muita gente na universidade, eu digo, a gente precisa da educação para ter projeto de futuro. É isso que eu penso. Seu pensamento é semelhante ao meu. Inclusive, teve pessoas que compõem aquele ministério antes desse ter falado já algumas outras bobagens, mas essa machuca muito, machuca porque lembro-me quando eu era adolescente, eu tinha esse sonho de adentrar na universidade e na minha época não era fácil, não era uma coisa tranquila. Nunca foi fácil. Como hoje ainda não é. Pior era naquele período e hoje ainda não é. E o indivíduo dizer que a universidade é para poucos, é para ser para pouco, é como se ele dissesse que já está se formando gente demais. Aí ele parte do pressuposto que estão se formando muitos engenheiros e os engenheiros estão virando motorista de aplicativo. Só que um problema não está na quantidade de pessoas que estão se formando, que, repito, ainda está sendo muito pouco, mas sim pelas políticas públicas que você falou bem, de empregar esses engenheiros que estão se formando na universidade. É dentro desse pressuposto. Agora, botar a culpa
só porque acadêmicos estão desempregados, porque as universidades estão formando gente demais, então, pelo amor de Deus. Na verdade, o governo está gerando oportunidade de menos. A gente investe pouco em tecnologia. De uns tempos para cá, eu percebo que o projeto de poder atual anda demonizando a universidade. Né? É um deliberado projeto de desacreditar a universidade. Isso é muito perigoso. Se você pega as reportagens, né, de 1 ano e meio para cá, você vai ver como o projeto de poder atual enxerga a universidade quase como inimiga. E, no entanto, isso nunca esteve mais tão errado para uma nação que se coloca como detetora, se pleiteia como país do futuro. Um país do futuro, uma nação com um projeto que quer chegar ao seleto grupo das maiores nações do mundo. Então, relegando e transformando a educação, transformando a universidade como vilã, o professor como vilão, porque esse projeto de poder que aí está também transformou o professor no início como vilão. É aquele que propaga ideias subversivas, o inimigo. Nunca esteve tão longe da verdade, certo? O professor, principalmente aqueles de escola pública, eles são pessoas, todos os professores em geral, né? Mas os professores de escola pública trabalham, certo, na maioria das vezes com um pouco menos de recursos. Ele está, muitas vezes, como sustentáculo, fazendo o papel para além daquele que ele é treinado. Ele é conselheiro, ele é psicólogo, ele é aquele que orienta, às vezes ele faz a função faz a paternagem, a maternagem. Então, como é que uma pessoa dessa, que está tão envolvida dentro do conceito, né, tão envolvida com a juventude, pode ser mal para essa juventude? Então, alguma coisa está muito errada. Dentro do pensamento, muita coisa está errada. Dentro do pensamento do projeto de poder que aí está. Uma nação que transforma seus professores em vilão, isso é uma opinião minha, né? Um projeto de governo que transforma seus professores em vilão, ou é má fé, certo? Ou é algo muito pior que má fé. É um projeto deliberado de destruir a base. E aí você falou uma coisa muito interessante no início, ou pelo menos assim eu compreendi, que a educação ela tem como base um projeto, certo? Então, um projeto de nação estruturada. Então, quando você me diz e traz para a nossa conversa que o ministro disse que tem muita gente na universidade, você percebe que é um projeto deliberado de destruir. E se você destrói a educação, que futuro você vai ter? Você está manipulando, quando você diz, se tivesse mais gente na universidade, muita gente das pessoas que estão no poder não estariam. Talvez seja esse. Você observa muitas vezes a educação sendo atacada porque povo ignorante é mais fácil ser conduzido. A ignorância ela é um instrumento de perpetuação de maus políticos no poder. Então, quando você pensa, e aí eu não estou falando de ideologia, você pode ter a ideologia que você quiser, mas quando você pensa, certo, com sua própria cabeça, você cria um conceito, as pessoas não lhe convencem tão fácil. E você aprende muita coisa dentro da escola. O fazer pedagógico, ele é importante. Ele é importante para abrir sua mente. Então, o professor não pode ser vilão. Muito pelo contrário, se tem, e aí não falo por mim, nem por ti, mas falo pelos milhares, talvez milhões que existam no Brasil e na América Latina, de professores que, se não fossem esses heróis aí, essas pessoas são tão abnegadas, talvez a gente não tivesse nesse grau que a gente está hoje, poderia ser muito pior, certo? É por isso que as pessoas falam
tanto nesse profissional, que ele é tão desvalorizado, mas como tem uma palavra agora muito engraçada, a método de desvalorizar a educação. Falam muito nessa palavra. Existem duas palavras agora que falam, que eu escuto todo dia, narrativa e método, narrativa e método. Na verdade, o que chamam de método é que há projeto com a ideia de chegar no objetivo. Uma nação que tem um projeto de poder que tem como objetivo vilanizar a universidade, os profissionais de educação, da base, os universitários, é preciso a gente pensar muito, é extremamente perigoso, certo? E eu só vejo a analogia em países, em projetos de poder, melhor dizendo, desculpe, projetos de poder no nazismo, no fascismo, nos regimes que surgiram lá no início do século XX. Isso, a senhora falando sobre fascismo, agora encerrando isso, eu tenho lido bastante sobre, por diversos fatores que parece que esses sintomas do fascismo estão se espalhando por aqui. E pelo mundo. Quando eu digo por aqui, eu falo do nosso planeta. Na sua opinião, a senhora acha que o fascismo anda circulando pelo planeta? Eu acho perigosamente que ele nunca deixou de circular desde sua existência. Ele agora está mais aflorado. E só para conceituar os que estão vendo e ouvindo, o fascismo ele surge no período, no início do século XX, no período por ali, entre a Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, por ali, e ele ganha muita força no período que a gente chama de história de entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Dentre muitas de suas características, ele está o de perseguir a cultura, de perseguir o pensamento livre e eu brinco, que é uma expressão utilizada em outro momento histórico, mas eu brinco que é a teoria da terra arrasada. O fascismo ele tenta destruir todos aqueles que pensam diferente dele e colocar como inimigo todos aqueles que pensam diferente. Então, ele em sua gênese, ele é antidemocrático. E a gente está vendo regimes antidemocráticos ou tentativa de antidemocráticas na Europa. Você tem vários países vivenciando esse momento, certo, do fascismo. Eu tenho a Europa vivendo surtos, e a palavra que eu uso aqui é proposital, surto, porque eu quero fazer uma analogia com a doença, surto de nazismo, né, que chamam de neonazismo. Na verdade, esse momento histórico que estamos vivendo, revisitando e conversando com o momento histórico que eu falei do início do século XX, quando surgiu o nazifascismo. Então, as ideias totalitárias, antidemocráticas, perseguição da cultura, travestido de conservadorismo, mas, na verdade, ele não consegue conviver com a democracia. Esse movimento que está na América Latina, esteve perigosamente nos Estados Unidos em alguns momentos, ainda é forte, embora um dos seus líderes não estejam mais na presidência. A senhora está dizendo que Trump é nazista? Não. A senhora está dizendo que Trump é fascista? Se você olhar para ele, para as práticas dele, você chega à sua conclusão. Você está dizendo que a extrema-direita tem projeto e tentou, nos últimos 5 anos, 10 anos, estabelecer um projeto para chegar no poder nos Estados Unidos e dominar a América Latina? Bom, aí o que acontece? E essa extrema-direita é boa? Olha, as pessoas não gostam da expressão direita e esquerda, porque ela é rasa. Ela é rasa, mas ela é didática. Porque atrás e dentro dessa palavra direita e esquerda tem muita coisa dentro dela, né?
São vários, é uma generalização, mas que ajuda a compreender. Então, a extrema-direita, certo? Que está exatamente como o nome diz, para além da direita, ela é sim antidemocrática e ela sim teve um plano surgiu na Europa, dominou os Estados Unidos e daí se espalhou para a América Latina. E isso é nefasto, porque tem como inimigo todo pensamento contrário, por isso que é antidemocrática, inimigo a cultura, inimigo todos aqueles, como eu estou sempre repetindo, porque é preciso sempre enfatizar. Tem como inimigo todos aqueles que pensam em contrário. E não existe nada pior do que isso. E aí a gente faz o link, como eu estava falando antes. Qual é a ideia? Perseguir a educação. Professores como inimigo. A gente começa a ver isso aí. Todas as pessoas que pensam em contrário, e os professores, por terem, e aí os grandes pensadores, os artistas, por terem a reflexão como instrumento de trabalho, começam a falar. Então, eles viram, né? Eles viram, obviamente, o alvo. Você tem a perseguição de pensadores e artistas em toda a América Latina, você tem a perseguição da cultura em toda a América Latina. Você tem a perseguição da cultura em toda a Europa, em que esse projeto de poder, que classificam como neofascismo, chega ao poder ou chega muito próximo dele. É isso. Mais uma vez, tenho que concordar com você. E que a gente precisa ter muito cuidado, né, para que isso não se espalhe tanto. Sempre tem que poldar, né, o gramado para que a coisa não se alastre. E sobre, já que a gente está falando dessa conjuntura do fascismo pelo mundo, e o Brasil, professora, como é que anda? Anda, apenas anda. Para onde eu não sei. O pior, eu sei. O pior de tudo é que a gente sabe onde ele anda. É isso que preocupa, certo? O Brasil, isso aí é uma opinião minha. O Brasil está passando por um dos momentos mais difíceis de sua história. Por que é mais difícil? Um dos, eu falo no plural porque já teve outros com características semelhantes. O Brasil está vivendo um período perigoso, porque é um período em que parece que a democracia ela incomoda. Então, você tem a verdade absoluta, que assumiu o projeto de poder, que se pensa a pseudo-verdade absoluta, que assumiu o poder e que persegue todas as outras e todo mundo. E isso é uma característica do fascismo, eu repito, do neofascismo. Todo mundo que não pensa igual ao projeto dominante, ele é inimigo. Então, o fascismo ele é inimigo do pensamento divergente, portanto, ele é antidemocrático. Simples assim. E aí você vê o desmantelo e o desmontar do projeto educacional. Eu pergunto aos jovens que podem estar me ouvindo agora: quem é o ministro da Educação? Quem é o ministro da Cultura? O ministro da Cultura, ele é um ex-ator, ou um ator que no momento não está atuando, que teve o seu papel mais relevante uma novela chamada Malhação, e não tem um livro escrito, não tem uma obra artística de relevância, aí não é uma crítica, é um fato, certo? E ele é ministro da Cultura do nosso país. Qual é o ministro da Educação? Qual foram as principais medidas da educação, do ministro da Educação nesse momento de pandemia, que a educação está sofrendo tanto? Então, isso, para dizer uma palavra que está em moda, tem método. Então, a senhora poderia estar falando da economia, poderia estar falando da política partidária, poderia, mas eu faço a opção de falar desse governo pegando o viés educação e cultura, porque é importante, porque é o seguinte, se você consegue implantar um projeto de poder,
é porque você conseguiu mexer na educação. Quando você desfavorece, desmerece a universidade e o professor, você está, certo, tirando o senso crítico da comunidade, da população. E quando você mexe na cultura, você está fazendo a mesma coisa. E aí você está tentando criar um pensamento homogêneo, só o seu, e matando no nascedor os pensamentos divergentes. E futuras gerações vão pensar como você ou não vão pensar nada. E aí este é o pulo do gato como é que se diz, dos projetos de poder totalitários, fascistas. Quando a senhora fala, como que Cláudio, Hugo fala muito em senhora, aí, quando a senhora fala sobre projeto de poder, a senhora está querendo dizer o quê? Projeto de poder que está aí, eu estou falando do governo Jair Bolsonaro, porque eu falo muito, o projeto de poder que está aí, vamos dar nome aos bois, essa é a minha visão, e ainda estamos num Estado democrático de direito, então a gente ainda pode falar. Na verdade, filhos, a gente vai falar do Estado democrático de direito por muitas gerações, que ele não vai acabar. É esse o meu pensamento. Essa é o que me preocupa nesse governo, porque ele tenta matar pensamentos divergentes na cultura e na educação. Isso é extremamente perigoso. E isto é um pensamento que leva à perpetuação do poder. E é característica, onde eles estiveram, eles fizeram isso. É isso aí. A senhora é otimista com o futuro do Brasil? E por quê? Tenho fé na democracia. Eu tenho fé na democracia e a palavra é essa mesmo, não existe outra. É fé na democracia. E aí, na verdade, talvez confiança também. Confiança que a democracia ela vai sobreviver a esse ataque, certo? Vai sobreviver a isso. A gente deve compreender o seguinte, e quem pensa diferente não é inimigo, mas quem pensa contra a democracia é inimigo. Você pode pensar totalmente diferente de mim. Eu tenho um pensamento e tenho orgulho dele um pouco mais à esquerda. Você pode ter um pensamento divergente desse e glória a Deus que você tenha, porque esta é a beleza da democracia. Mas a gente tem que estar dentro do jogo democrático. Então, eu me preocupo com o Brasil porque, às vezes, ele quer esse projeto de poder, às vezes ele quer escapar desse limite democrático. E isso que eu me preocupo. Mas a gente é otimista porque a gente sabe que hoje as pessoas me perguntam muito, os amigos próximos, fala, tu acha que vai ter golpe? Esse é um assunto muito em voga. Hoje, a gente fala muito, vai ter golpe militar, não vai ter golpe militar. Professores de história, eles não são pitonisa. Pesquise aí, filho, o que é pitonisa. Professores de história não são pitonisa. Nós não podemos prever o futuro. Mas a gente consegue ler algumas coisas. Por quê? Porque a história, ela tem alguns elementos e alguns padrões. Né? Eu não gosto da expressão cíclica, mas a história tem padrões. Né? Como o ser humano tem padrões de comportamento, a história também tem, porque é um conjunto de atos humanos. Então, o que é que acontece? Em 1964, você tinha apoio da sociedade, apoio internacional, apoio dos meios de comunicação e apoio das maiores fortunas do Brasil. Apoio ao quê? A um regime de exceção, porque a palavra é essa. A um regime antidemocrático. Isso foi em 1964. Em 2021, a gente não tem muitos desses elementos. Na verdade, eu acho que a gente não tem quase nenhum desses elementos. Você tem
alguns setores da mídia que flertam com as ideias totalitárias, mas não é a maioria, muito pelo contrário. Você tem um ou outro expoente do PIB. Como assim um ou outro expoente do PIB? A senhora quer dizer o que com isso? Um ou outro empresário muito rico que apoia Bolsonaro, mas a grande maioria não. Não existe, desde a saída, certo, de Trump, eu acho que é essa pronúncia, do poder, do ex-presidente dos Estados Unidos, do poder, você não tem apoio para aventuras golpistas em nenhum lugar do mundo, certo? E aí você não tem as características que geraram o golpe de 64, você não tem em 2021. É um outro contexto, né? Não só é outro contexto, não é só outro contexto histórico. A gente tem motivos para ter um pouco de esperança. Por quê? Porque o mundo, ele deu uma guinada para a extrema-direita, mas parece que em alguns se assustou. Acho que a população se assustou um pouco em alguns lugares. A pandemia, infelizmente, ela ajudou, porque ela jogou luz na incapacidade, na falta de empatia de certos governantes de digerir no momento de crise e de extrema dificuldade, de quase desespero que a população, que o mundo estava vivendo, acelerou a mostrar a incapacidade. Então, o rei ficou nu, compreende que a extrema-direita não teria como, certo? Não teria como resolver e conduzir direito a essa crise. Por isso que o presidente dos Estados Unidos não foi reeleito. Então, e isso é um sinal muito importante. Porque quando o ex-presidente foi eleito, estava claro que o projeto, porque é mundial, estava no seu ápice. Quando ele perde, percebemos que acontece o quê? Acontece que esse projeto não foi bem aceito na maior nação do mundo. Falando de PIB, né? Eu estou falando de produto interno bruto, o país mais rico, para falar claro. O país mais rico do mundo rejeitou esse projeto. E rejeitou em outros lugares também. E aí fica na América Latina uma vitrine desse projeto de poder que, eu repito, que ele é mundial, ele é internacional. Esse projeto de poder que aí está, que flerta, ou como o presidente gosta de usar analogias de namoro, eu acho que não só namora, mas casou, né, com o fascismo. É isso. Poxa, professor, muito obrigado. Já ultrapassamos 40 minutos de conversa. Eita. Né? Espero que eu tenha contribuído com alguma coisinha. Já estamos chegando a 45 e eu queria, só para finalizar, que é importante, todos aqui, eu acho que quem está nos assistindo conhece meu Instagram. Eu tenho um Instagram e eu dedico muito ao Instagram, indicando livros, filmes, gosto muito de divulgar esses materiais. E eu queria pedir à senhora uma indicação de um filme e de um livro, e por quê? Veja só, eu acho que é preciso ver, né, consumir. Eu não vou indicar um livro. Aí você pode dizer assim, mas por que não vai indicar um livro? É o seguinte, eu quero indicar que vocês começam a ver e a pesquisar na internet. Mas como é que uma professora, ela chega aqui e diz assim, não lê um livro, não é isso que eu estou dizendo. Leiam livros são fantásticos. Mas a gente está numa geração, certo, que tem um celular na mão. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero que você chegue, os professores de vocês, eu quero valorizar os professores. Eu não quero dizer, olha, eu recomendo isso. Sabe por quê? Eu quero que vocês usem a internet para olhar, porque é um meio barato, rápido. E eu quero que vocês também perguntem para o professor de vocês. Chegue para ele e fale assim, que ele lhe conhece. Porque quando a gente indica assim, um livro, eu estou indicando, é como se você indicasse um remédio genérico, sem conhecer o paciente. Quando um professor diz assim,
Eu estou indicando esse livro para você, mas esse menino é aluno, ele está olhando, ele sabe a capacidade de velocidade de raciocínio, ele percebe o gosto do aluno, ele conhece o aluno. Então, eu queria ter essa palavra de incentivo, de valorização ao professor de história, sociologia, filosofia que vocês têm, certo? Existem filmes maravilhosos e eu quero incentivar vocês a pesquisar. Pesquisa, olha, coloque, certo, no Google. mecanismo de busca de vocês. Fascismo, nazismo, Segunda Guerra Mundial. Procure saber, seja agente do seu próprio conhecimento, aí use o celular, porque hoje livro é caro, é difícil achar, mas conhecimento não é. Então, se você tem uma internet, você consegue baixar coisas. Pergunte ao seu professor. Mas procure, olha, mas eu quero dizer para vocês procurarem sobre Segunda Guerra Mundial, porque o livro que fala do Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, seria a Era das Revoluções de Érico Hobsbawm. Mas esse livro, que é maravilhoso, é uma linguagem, é como se ele fosse uma roupa de gala, tivesse uma roupa de gala, e a gente está no período do short e blusa, né? Então, existe pessoas que leram, escreveram artigos e que organizaram pensamentos sistemáticos, didáticos, que vai fazer essa função. Então, pesquise na internet, use a internet, gente, para aumentar o conhecimento de vocês. Pois tudo que você quer saber, quando olha, eu tenho um hábito. Eu vivo com meu celular no bolso. Toda vez que eu escuto uma palavra diferente, eu digito na barra do buscador. Toda vez que alguém me diz alguma coisa, eu escuto televisão, noticiário, com o celular na mão. Aí alguém dá uma informação, eu pesquiso. Alguém fala um dado, eu pesquiso. E aí a gente precisa ter esse hábito. Então, o livro que eu indicaria para compreender, para fazer ponte, o momento histórico que estamos agora seria o de Érico Hobsbawm, mas ele é uma linguagem um pouco mais técnica. Então, usem, pergunte ao professor. E filme é muito bom. Coloca assim, filme sobre o fascismo. Aí chegue lá, professor, diga uma coisa. Esse filme aqui que eu vi, ele é bom mesmo. Aí ele vai dizer, e você vai dar uma alegria tanto para esse professor, não entende. A alegria que é a alma de um professor quando um aluno voluntariamente o procura para aprofundar um conhecimento. É uma alegria tão grande que você não tem noção. Porque o verdadeiro professor, ele tem paixão por ensinar. E às vezes ele perde um pouco porque ninguém o procura, ele se desestimula. E quando você começa a procurar o professor, é como se você tivesse uma planta que está seca sem água e alguém coloca um copo d'água, meio balde nela. Ela começa a se empolgar de novo. Às vezes é isso. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse. É de pesquisar, de pedir auxílio ao professor de vocês. Tá certo? É essa a minha recomendação, porque ninguém conhece mais aluno do que professor, assim como ninguém conhece mais filho do que mãe. E essa analogia é de propósito, porque ajuda a criar. Isso mesmo, professor. Isso. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras, e só tenho a agradecer em nome de todos a presença aqui da senhora e desse bate-papo bacana, desse seu pouco de conhecimento. Quando eu disse lá no começo do vídeo que é uma das intelectuais que eu conheço, falei a verdade, e eu acho que o vídeo... Minha gente, o Hugo é amigo exagerado, não acredito não. O Tá irmão. E agradeço. E vocês que estão aí nos assistindo, se caso tenha alguma pergunta a fazer, faça suas perguntas aqui nos comentários. Com o tempo a gente vai respondendo, tá bom? E agradecendo mais uma vez, e eu quero encerrar com a frase dita pela senhora, que sejamos agentes do conhecimento.
Muito obrigado, professor. Exatamente. Quem agradece sou eu, fica na paz. Muita paz a todos. Tchau, tchau. Tchau.